Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos para darmos continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros. Obra que foi ditada pelo Espírito André Luiz e que foi psicografada por Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Então, vamos começar, estamos no capítulo 8, O Desastre de Acelino. No último programa, nós continuávamos a estudar o relato do Acelino, dizendo que ele na encarnação, aos olhos dos homens, ele não foi um homicida nem um ladrão vulgar. E ele não teve a intenção de magoar ninguém e nem desrespeitou alheios lares. Mas, ele indo ao mundo para servir as criaturas de Deus, infelizmente, ele fez viciados da crença religiosa e delinquentes ocultos, mutilados da fé e aleijados do pensamento. Então, ele reconheceu que ele não conseguiu cumprir a tarefa que ele houvera prometido em nosso lar, aqueles orientadores que avaliaram a sua encarnação, avalizaram a sua encarnação e foram avalistas dele, e ele não conseguiu cumprir a meta, que é o objetivo da mediunidade com Jesus, é servir as criaturas de Deus, aos irmãos em humanidade, sem cobrar nada, sem exigir retribuição nenhuma, nem mesmo ficar preocupado em receber elogios ou agradecimentos. Então, ele termina a conversa aqui com o grupo do André Luiz, que o Vicente também faz parte. Ele termina chorando, e abrindo o coração para os companheiros, apesar do Vicente tentar estimulá-lo, apoiá-lo, para que ele não se sentisse assim tão miserável, vamos dizer assim, porque todos ali que estão ali reunidos estão na mesma situação, cada um na sua área de falência, porque, lembrando, o nosso querido André Luiz também faliu, não na área da mediunidade, que ele não foi preparado para vir médium. Ele faliu na área médica, ele e o Vicente. Os dois faliram nessa área, mas todos ali, como toda a humanidade, tem, como dizemos, telhado de vidro. Por isso, Jesus, na sua bondade e misericórdia, quando foi convocado a condenar a mulher adúltera na praça, ele mesmo deu esse recado para nós, aquele que tiver sem erro, atire a primeira pedra. Então, a gente tem que começar a treinar o nosso pensamento, porque às vezes a gente não fala, mas a gente condena no pensamento. Então a gente precisa domar os nossos pensamentos nessa questão da condenação, porque cada um de nós, se estamos encarnados na Terra, na atual conjuntura de transição planetária, temos erros gravíssimos aí do passado. E devemos agradecer a Deus essa oportunidade, apesar das dificuldades, de estarmos aqui. E a bendita oportunidade é de estarmos encarnados e temos a doutrina espírita na nossa vida. A gente deve ser muito feliz por isso. E não ficar, às vezes a gente escuta de alguns companheiros, mas ser espírita é muito difícil, eu não consigo, e fica numa monoideia ali, porque a gente dá para perceber que a pessoa está se vitimizando, porque ela não, infelizmente, ela quer atenção, ela ainda é uma criança espiritual, porque
ter a doutrina espírita na atual conjuntura, onde a maioria das pessoas se desesperam por coisas nenhuma hoje em dia. Eu estava escutando o relato de uma... Ela tem até um programa um podcast, né, no YouTube. Ela é uma médica psiquiatra e ela é psicóloga também, doutora Ana Beatriz. Ela colocando que ela tem uma sobrinha que trabalha numa emergência de um hospital aqui no Rio. E ela tem recebido cada vez, ela comentando, né, com a tia, que é a doutora Ana Beatriz, comentando que cada vez mais chegam no consultório adolescentes que tentaram suicídio. E aí ela vai abordar e perguntar, mas por quê? Não é que você... porque eu queria ficar com um rapaz e eu mandei um torpedo para ele, não é torpedo não, mandei uma mensagem no WhatsApp e ele não me respondeu, me ignorou, mas eu queria ficar com ele e aí por isso a pessoa tentou suicídio. Quer dizer, então, o quanto a doutrina espírita nas nossas vidas é uma bênção. Por quê? Porque no caso específico que a Teresa está falando, a doutrina vai explicar e provar, mais do que explicar, ela vai provar através da mediunidade que a vida continua e que o suicida nada mais é que um grande infeliz, porque ele vai continuar a viver, a vida não vai terminar e os tormentos dele só vão ser piores. E a prova por qual ele passou e se suicidou, ela vai se repetir, porque ele não passou na prova. Se o aluno não passa na prova, ele segue a turma que avançou, não. Ele tem que fazer a prova novamente, repetir o ano. É assim aqui na nossa educação, e nós somos uma pálida cópia do mundo espiritual. Então, no mundo espiritual é assim, na realidade da vida é assim. Então, a doutrina espírita ela veio provar. E nessa questão que ele diz, que nós lemos também do capítulo, do final do capítulo, né? Ele diz que apenas fiz viciados da crença religiosa e delinquentes ocultos, mutilados da fé, aleijados do pensamento, é aquela responsabilidade de quem tem o conhecimento e passar o conhecimento corretamente, mas principalmente através do exemplo. É claro que a santidade, porque assim, se a gente for seguir o que está no Evangelho, somos santos. Rigorosamente, se a gente der esse exemplo do que está no Evangelho, nós já temos a santidade, e não é o nosso caso, né? É como a gente repete aqui, como o Paulo Renato gosta de falar, para a gente não se iludir com virtudes que a gente ainda não possui, mas que vamos possuir. Mas o que interessa na questão do exemplo é o esforço diário que a gente faz. Nesse esforço diário de ser melhor hoje do que fomos ontem, como diz Allan Kardec, é esse esforço que vai trazer para nós a ajuda, a sintonia e a ajuda automaticamente dos bons espíritos. E com eles nós vamos fazer um bom trabalho. É deles o bom trabalho. Por isso que a gente às vezes fala aqui na introdução do programa. Estamos aqui com a ajuda, primeiro de Deus e com a ajuda dos bons espíritos, os verdadeiros trabalhadores que são. Uma casa religiosa que se propõe a passar a mensagem de Jesus corretamente e exemplificando mais assim, mais detalhado, a casa espírita, ela faz com que ela cada vez mais, ela faz com que a gente raciocine assim, porque o verdadeiro trabalho é deles, né? Isso. Então vamos terminar o capítulo, ficou faltando 3 frases para a gente terminar a conversa. Não tenho desculpas porque estava esclarecido. Não tenho perdão porque não me faltou assistência divina. E depois de longa pausa, concluiu gravemente. Podem avaliar a extensão da minha culpa? E aí ele termina, porque ele começa o capítulo, quando a gente começou o capítulo, ele começa falando para o Otávio que ele não teve tanta culpa assim, que o caso dele era pior, porque a gente sempre acha que a nossa dor é maior, a gente pode até, mesmo no mundo espiritual, a gente vai muitas das vezes, não, mas o meu caso foi pior. Né? O seu não foi tão grave assim porque é o nosso orgulho, que até na miséria nos quer colocar no topo, não tem jeito, mesmo falidos, o nosso orgulho faz com que a gente se sinta o pior, é o orgulho, no fundo é o orgulho que ainda não acabou, então a dor dele é pior, ele acha, mas o Otávio também acha que a dor dele é pior, e todos os que vão conversar aqui com a gente vão achar que a sua dor é a pior. Ele fala que não tem desculpa porque estava esclarecido.
Mas todos saíram preparados. Né? Então, mas comentando sobre isso, que ele estava esclarecido, que ele não tem desculpa. E a gente encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, e tem 10, muito se pedirá àquele que muito recebeu, em que Allan Kardec coloca o dizer de Jesus, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 12, em que ele diz assim: o servo que souber da vontade de seu amo, e que entretanto não estiver pronto e não fizer o que dele queira, o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Muito se pedirá àquele que muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àqueles a quem mais contas se haja confiado. Então, é muito claro, é bem o que ele está comentando aqui, porque ele estava esclarecido. E Allan Kardec comenta em que, uma vez, ele diz assim: aquele, portanto, que não aproveita essas máximas para melhorar-se, que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que lhe toque o coração, que não se torna nem menos, olha o que ele vai dizer agora, que é muito importante, que não se torna nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para seu próximo, mas culpado é, porque mais meios tem de conhecer a verdade. Então ele está dizendo que não é aquele que entende o Evangelho, mas não se torna totalmente isento de orgulho, isento de egoísmo. Não, é menos, é o esforço diário que se faz para a gente melhorar. Então, nesse sentido do esforço, é que ele não fez. Então, é isso que ele está falando, o esclarecimento que ele teve. E a gente tem também aquilo que os Espíritos dizem da missão de um homem inteligente na Terra, que é auxiliar seus irmãos. Então, nesse sentido, é que a gente tem que raciocinar do que ele está falando, né? Então, não é aquilo de condenar, você tem o conhecimento do orgulho, tem o conhecimento, do teor do que o Espiritismo, por exemplo, está ensinando, mas não é que você vai ficar isento de orgulho, ainda não dá, mas a gente tem que tentar cada dia mais ser menos orgulhoso, e as oportunidades vão surgir no nosso dia a dia, né? E o nosso comportamento, ele vai ser avaliado primeiro por nós mesmos, né? Claro, pela nossa consciência. Se a gente fez o esforço necessário para que esse orgulho e esse egoísmo procure ser menor a cada dia. Então, terminamos o capítulo 8, vamos entrar no capítulo 9, ouvindo impressões. Esse capítulo, nós vamos ter o relato de mais de 4 médiuns fracassados. Então, a gente está lembrando que a gente está estudando aqui, né, nessa primeira parte do livro Os Mensageiros, nós estamos estudando sobre pessoas que vieram preparadas do mundo espiritual, vieram com a tarefa de espiritualizar, de difundir, vamos dizer assim, a espiritualidade, a religiosidade para as pessoas encarnadas, falar de Jesus, falar do mundo espiritual, falar sobre o bem, e a maioria delas faliram, não é? Então, porque a gente, pelos 2 relatos que nós vimos, a reencarnação, ela vai colocar para fora, né, do nosso íntimo, realmente aquelas áreas que ainda dentro de nós ainda precisam de muito burilamento, porque a gente tem que lembrar que as tentações, elas nascem de dentro, elas não vêm de fora. As tentações estão dentro de nós. Então, apesar deles, né, estarem numa universidade, todos eles, porque esse centro de mensageiros é como se fosse uma universidade a nível espiritual, preparando esses espíritos para a prova e para a tarefa da mediunidade. Então, aliás, o que a gente vê mais no plano espiritual são institutos que fazem de estudos, né, universidades. A gente vê muito isso o tempo todo. Então, eles vieram à Terra, como nós também viemos, a gente veio reparar os erros do passado, não é? A gente veio passar por provas para melhorar o próprio conhecimento intelectual, o conhecimento moral, mas a gente está vindo também para preparar o nosso futuro,
Porque na encarnação a gente tem, ninguém encarna só para uma finalidade, ninguém está na Terra só espiando, ninguém está na Terra só em prova, ninguém está na Terra só em missão. Todos nós que somos espíritos ligados ainda ao planeta Terra, nós temos essas finalidades, cada um, né? Então ninguém veio só para espiar o erro do passado, a gente veio também para mostrar as aquisições novas que a gente está tentando adquirir, e com isso também está todo mundo preparando a próxima encarnação. A gente tem que lembrar que enquanto encarnado estamos, a gente tem débitos do passado, precisamos refazer lições, mas a gente também está construindo o nosso futuro. É importante porque, pensando assim, a gente não fica achando que aqui a Terra é um vale de sombras, de lágrimas, de desespero. Não, a Terra é uma escola. Ela faz com que a gente repita lições e que a gente também se prepare cada vez melhor para as próximas séries que virão, porque virão. Então, até aqui, a gente tem estudado isso. E agora, nós vamos entrar no capítulo 9 e vamos conhecer a história de mais 4 médiuns falidos. Então, já teve 2, o Otávio, o Acelino, e agora nós vamos conhecer a história de mais 4. E o Vicente, né? Não, o Vicente não, o Vicente é médico. O Vicente, ele era do grupo do André Luiz, ele foi apresentado. Agora, ele era médico, a falência do Vicente era na medicina, igual a do André Luiz. Não, estou sentindo de 4 falências, vamos colocar num termo assim, porque a gente tem que ler o livro, estudar o livro, não só direcionado ao médium de tarefa, é direcionado a todos nós, como a gente sempre coloca, né? A falência de um ou de outro é a falência do ser humano que está ainda prevalecendo dentro de nós o orgulho e o egoísmo, mas é nesse sentido todo. E no que a Teresa colocou, da questão da continuidade da vida, do que nós vamos passar, é importantíssimo, não. É fundamental que a gente leia as obras de André Luiz, porque é a obra básica, os ensinamentos que os espíritos deram a Allan Kardec em casos do dia a dia, do que acontece conosco. O que nós acabamos de ler do Acelino, no capítulo 8, o que nós acabamos de ler é exatamente o que pode acontecer conosco em qualquer situação da vida, mesmo não tendo a mediunidade de tarefa. Nos apegando mais às coisas da matéria, muito mais, não é desapegar da matéria totalmente, não é isso também está errado. No nosso nível evolutivo, a sociedade precisa do trabalho, dos empregos, etc. Mas é procurar prevalecer mais na questão do pensamento, da bagagem do espírito, as coisas espirituais. É nisso que a gente tem que, fundamental, a gente estudar as obras de André Luiz, porque são colocados os casos do dia a dia. No primeira obra, que foi Nosso Lar, é o relato do mundo espiritual, já foi apresentado, né? Uma colônia, como funciona, as colônias espirituais já com pensamento elevado. E agora em diante são os relatos do cotidiano das pessoas que estão aqui relatados nos livros, que a gente temos que nos colocar no lugar delas. Então vamos começar. Parágrafo 1. Deixando Acelino em conversação mais íntima com Otávio, fui levado por Vicente a um outro ângulo da sala. Muitos grupos se mantinham em palestra interessante e educativa, observando eu que quase todos comentavam as derrotas sofridas na Terra. Então, o Vicente é um colega do André Luiz, né, de fracasso na medicina, e aqui o Vicente ele está funcionando como se ele fosse um monitor, como se ele fosse aquele aluno mais experiente, porque já estava no grupo do Aniceto há mais tempo, e ele está ciceronando o André Luiz, que é novo na equipe do Aniceto. Então, como ele está colocando aqui, né, ele está interessado em que o André Luiz escute as conversas que são experiências passadas, no caso aqui, em particular, pelos médiuns falidos, que foram os que saíram lá do centro de mensageiros. E uma coisa interessante que a gente vê é que no mundo espiritual não há tempo para ficar conversando sobre fofoca, no mundo espiritual superior.
A conversa em nosso lar, ela é tida como trabalho. A gente já viu isso em programas anteriores, quando o André Luiz relata sobre isso. Depois ele vai falar também sobre isso no Mundo Maior, quando o Calderaro explica isso para ele. Vamos trabalhar e vamos conversando, porque a conversa sadia. Então, lá em nosso lar, né, lá e mesmo nesse centro de mensageiros, tem um salão que proporciona essa conversa sadia e instrutiva. Isso aí já é relatado, né? Porque isso aí, a colônia, ela se mantém num nível mais elevado, né? Para reeducação de espíritos falidos, que estão se preparando para a nova encarnação, mas aí fundamental se manter, o André Luiz foi instruído nisso, a gente leu isso lá no nosso lar, se manter o pensamento em coisas boas, em conversações sadias, como ele está dizendo aqui, palestras interessantes e educativas. Só que a morte não nos muda em nada, seria de bom ouvido que nós começássemos a treinar isso aqui, né? Palestras interessantes, educativas, né? Nos interessar pelos estudos, pelas coisas boas da vida, interessantes, os ensinamentos de Jesus, aquele que é cristão, aquele que não é o ensinamento, por exemplo, de Buda, de Maomé, o correto na vida, né? Interessante. Já que a morte não nos muda, a gente desencarna com esse hábito. Uhum. Fica mais fácil. É verdade. Então, só para a gente relembrar, o André Luiz foi convidado pelo Aniceto a assistir uma palestra de um instrutor que vinha do mundo espiritual chamado Telésforo. E depois daquela preleção toda do que o Telésforo fez, para todos os interessados numa nova oportunidade de voltarem à Terra como médiuns, ou voltarem à Terra também a nível não só encarnando, mas como o próprio André Luiz, interessado em ajudar a humanidade, né, o Vicente. Então, após essa preleção, eles começaram a conversar e trocar impressões sobre o que ouviram, e aí cada um resolveu, por algum motivo, né, contar os seus fracassos, né? Então, lá em nosso lar, a gente conclui o quê? Que ninguém é fiscal da vida alheia de ninguém. Infelizmente, aqui na Terra, a gente se coloca nessa posição. A gente tem que se vigiar muito, porque ainda é uma característica dos espíritos encarnados aqui na Terra. A gente se coloca numa posição muito superior à dos equívocos, né, das pessoas, e se coloca como fiscal da vida da pessoa. E, infelizmente, no mundo espiritual, a gente pode chegar em uma condição muito triste, como o Marco colocou, apesar deles estarem relatando problemas que passaram na tarefa mediúnica, são muito parecidos problemas com os nossos, da nossa vida, não é? Porque nós, às vezes, trocamos Jesus por Mamon. Muitas vezes. É interessante, o programa está acabando, mas olha só, comentar as derrotas sofridas na Terra. Imagina um grupo de amigos, pensa aí o ouvinte num grupo de amigos, a gente selecionar e começar aquilo de errado que a gente fez. Olha, isso que a gente fez está errado, o outro também. Mas aqui na Terra a culpa é do outro. Então, é isso que eu ia falar. Isso não seria tão comum aqui, né? Não, é isso que acontece, que a gente sempre fala, aqueles grupos que realmente, graças a Deus, eles existem e muito sérios. Que, por exemplo, o AA, né, o Alcoólatra Anônimo, que ali se comenta a derrota do outro. Então, um comenta a derrota sua para o outro, aliás. Comenta a sua derrota para o outro. Mas isso não é comum. E isso é muito bom de fazer, porque estamos reconhecendo o erro. Isso é fundamental. E isso que os espíritos ensinaram, disseram Allan Kardec, está lá no livro Céu e Inferno, Criminosos Arrependidos. Então, esse arrependimento é fundamental, porque reconhecer o erro é começar a tirar de nós essa casta do orgulho, né? Porque nunca estamos errados. Isso na convivência, isso começa dentro de casa, na família. E o outro que erra, ele erra muito, eu não erro nada. Porque na medida que a gente critica e às vezes até debocha, porque a debocha vem sempre depois da crítica, às vezes, a gente está dizendo que a gente é certo e o outro, só a gente é certo e o outro está errado. Isso a gente tem que analisar. Mas estamos terminando, agradecendo a todos a atenção e o carinho.
E lembrando que nós iniciamos o capítulo 9 do livro... Terminamos o 8. Iniciamos o 9 do livro Os Mensageiros. Muita paz de Jesus a todos. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marco Antônio e Tereza Cristina.